Senado Federal, cargo de policial legislativo, um dos concursos mais badalados aí do final de 2019. 25 vagas previstas, concurso autorizado enquanto eu gravo este vídeo no começo de novembro. E vamos lá, o que a gente tem até agora? A gente não tem praticamente nada, a não ser a última prova. E o que você sabe sobre a última prova? Foi organizada pela FGV, ela foi a banca, e essa prova ocorreu em 2012. Enquanto a gente ainda não tem um edital novo, 2019 ou 2020, né, vai que não sai esse ano, você tem que se basear no edital anterior. E o que eu estou fazendo aqui é te apresentar algumas informações para que você possa criar uma estratégia de estudo mais inteligente, mais otimizada, visando ganhar pontos. Ok? O seu objetivo é conseguir o máximo de pontos, óbvio, passa quem tem mais pontos, mas você tem pouco tempo. Concurseiro sempre tem pouco tempo. Então o que você tem que fazer é otimizar isso aí, é ganhar o máximo de pontos gastando o mínimo de tempos. Não dá para ficar perdendo tempo com múltiplas revisões enquanto você já está nesse momento aqui de reta final. Não é pós-edital, mas dizem o tempo todo que esse concurso vai sair a qualquer momento. E você tem que agir com inteligência também para pensar o que foi mais cobrado na última prova, que é aquilo que você sabe que tende a ser muito cobrado na próxima prova também. Não há nenhuma garantia de que vai ser igual, a gente não sabe nem qual é a próxima banca, quanto mais quando é que vai ser a próxima prova, mas é o caminho que você tem. O que vier de surpresa ou de diferente vai ser diferente para todo mundo, mas se vier mais ou menos a mesma linha, você já está na frente ao analisar o último edital. Sempre estude baseado no último edital, ok? Deixa eu me apresentar rapidamente, meu nome é Diogo Moreira, eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Depois dá uma olhada lá no meu site, profdiogomoreira.com.br, tem muita informação legal lá, e aproveite para ver outros vídeos no meu canal também, ok? Vamos lá, primeiramente, o que a gente tem? Da última prova, ela foi dividida em P1, que era português, P2, que era conhecimentos gerais, P3, informática, P4, conhecimentos específicos. A gente não sabia, a gente só sabia o total de questões por prova. Então a gente não sabia que dentro de conhecimentos gerais a gente ia ter essa distribuição de questões que você está vendo aqui, ok? Esses dados foram extraídos da prova, isso não constava do edital, assim como provavelmente não vai constar do próximo também. Mas a gente já consegue ter uma boa noção de que essa prova de policial legislativo ela teve uma distribuição de pontos muito estranha, algumas matérias com a pontuação enorme, outras com a pontuação irrisória. Então, não é comum você encontrar constitucional com uma questão, administrativo com duas questões só, mundo contemporâneo com três, pelo amor de Deus, mais importantes do que administrativo e constitucional. Isso aí é meio estranho, mas assim que veio a última prova, ok? E você tem que se basear nisso aí. O que a gente pode tirar de pontos que podem se repetir? Uma grande importância para português, como é comum em todas as provas praticamente. Uma grande importância em informática. Informática tem sido cobrada cada vez mais, o que é questionável na minha opinião, já que todo mundo já sabe mexer em computador, não tem por que ficar cobrando informática, mas tudo bem. E enorme importância de PROC penal, grande importância de penal também. PROC penal é processual penal, tá? PROC penal é para os íntimos. Você tem que levar isso aqui em consideração. As 4 matérias mais importantes baseadas no último edital foram português, informática, penal e PROC penal. Não dá para ignorar isso aí. Além disso, a gente tem a questão do peso. A P1 teve peso 2 e a P4 também. Claro que você dá peso 2 para uma matéria com uma questão é uma enorme perda de tempo, na minha opinião. Acho aberrante esse edital, mas é o que temos e vamos seguir mais ou menos isso aqui, tá? Não dá para seguir ao pé da letra também não, porque acho difícil que venha outro edital igualzinho esse aqui. Mas algumas coisas a gente pode tirar daqui. Primeiro que PROC penal é a matéria mais fantástica e espetacular de todas. Por quê? Porque teve 17 questões e porque ela é uma matéria pequena. Observe aqui que aqui nesse quadro aqui do lado nós temos o tamanho de cada matéria, baseado no pacote do Estratégia Concursos, de onde eu tirei essas informações. E a gente vê que PROC penal tem 6 aulas apenas. 6 aulas, 17 questões. Um custo-benefício fantástico, fantástico, ok?
praticamente cada aula que você lê tinha 3 questões. Ok? Praticamente isso aí. Penal, por outro lado, teve 10 questões, o que é importante, mas ela é gigantesca, com 30 aulas aqui em cima. Então o custo-benefício dela, comparativamente, é bem pior. Só não é pior do que todo o resto, que tem uma ou duas questões só, né? Pelo amor de Deus, aquilo ali não dá. Mas, vamos lá. Português, um custo-benefício bem interessante também, 14 aulas e 20 questões peso 2. Lembrando que penal e proto-penal eram peso 2 também. E a partir daí, informática, um custo-benefício interessante. 7 aulas para ler e 10 questões, como a gente viu. Todas as outras, basicamente, têm um custo-benefício ruim. Infelizmente, com essa quantidade de questões, 1, 2 ou 3 questões, todas elas ficam ruins. Dá para dizer isso aí. O regimento, talvez um pouquinho melhor, porque são 5 aulas só, teve umas 3 questões, mais ou menos, mas não tem muito para onde fugir. Regimento comum, né, nesse caso. Tem regimento comum e interno, então as duas são ruins. Bom, só que não dá para esperar, eu não sugiro que você espere que seja exatamente desse jeito, como eu falei, foi uma coisa muito diferente. Então você tem que dar a devida atenção às outras matérias. Direito administrativo e direito constitucional, Romeu e Julieta, você estuda para todos os concursos. Então vai ter que estudar para esse e vai servir para diversos outros concursos também. Uma matéria que eu considero um custo-benefício bem ruim e que não cai em quase nenhum concurso é mundo contemporâneo. Tá? Eu, Diogo, deixaria para estudar isso aí mais para frente. Não é uma coisa que é cobrada em cargos grandes. Normalmente o mundo contemporâneo é cobrado em cargos de salários menores, que tem uma ênfase em português, em exatas, matemática, aquela coisa assim. Eu não daria tanta atenção ao mundo contemporâneo assim pré-edital. Os regimentos, eles são importantes. Talvez você nem precise utilizar um material teórico, porque eles decorrem, os regimentos são leis, são normas da casa, então você pode arriscar estudar direto na lei, direto no regimento, lendo a lei seca mesmo, ok? E aí, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai grifar a lei, chamando atenção para aquilo que merece ser relido. Muita coisa na lei não precisa ser relida. Você lê, entende, faz todo sentido, é óbvio, você segue adiante. Aquilo que é meio diferente, é uma informação mais complexa, ou então é uma decoreba, ou tem uma lista de não sei o que, ou tem uma exceção para não sei o que lá, isso aí você grifa e relê esses grifos de tempos em tempos. A ideia é que para cada 3 vezes que você relê só o grifo, uma vez você relê a lei inteira. E aí vai que você nota alguma coisa que você não grifou antes e é interessante grifar. Mas de uma forma geral você vai ficar relendo os grifos. Essas duas matérias, os dois regimentos, podem ser estudados direto na lei. Não precisa utilizar ou esperar um material teórico para isso. Beleza? Ética é a mesma coisa, são leis. Então você pode fazer a mesma coisa com ela. Não tem muito estresse, ética é uma das matérias mais fáceis que tem no estudo para concurso, muita coisa dela é óbvia, e você pode estudar direto nas leis que compõem essa matéria, ok? Bom, uma coisa que é importante falar, se você tiver pouco tempo para estudar a matéria, eu fiz essa análise estatística em que você tem o histórico da banca, nesse caso aqui FGV, se for outra banca, você vai ter que partir para uma análise de outra banca. Isso aqui você encontra no meu e-book. Eu tenho e-book para o cargo. Eu tenho, na verdade, neste momento, 3 e-books para cargos do Senado, mas esse aqui foi do e-book de policial legislativo, tá bom? Você encontra e-book onde? No meu site, profdiogomoreira.com.br. Ok? Todas essas informações de forma escrita, com análise, com ciclo de estudo, com como fazer as revisões, tudo isso por escrito tem no meu e-book, tem no meu site, Prof. Diogo Moreira. Beleza? O que você está vendo aqui? Você está vendo uma análise estatística da banca. Eu peguei FGV, Direito Constitucional e tudo que cai de Direito Constitucional que a FGV já cobrou, e aí sai essa análise estatística. O que é interessante notar aqui? 80% dos assuntos, esses aqui marcados de laranja, respondem por 80% dos assuntos. Então, veja que menos de 1/3 dos assuntos responde por 80% das questões, 80% das questões da FGV versam sobre esses assuntos aqui. Menos de 1/3 dos assuntos, 80% das questões.
O que significa? Significa que, estatisticamente falando, olhando para o passado, se tem 10 questões, 8 vão ser sobre esses assuntos marcados em laranja aqui. Entendeu? Isso significa que se você tiver pouco tempo, o interessante é que você comece por esses assuntos. Nesse caso aqui é direito constitucional. Se você tem pouco tempo, lê primeiro esses assuntos. Não vai dar tempo de ler tudo, revisar tudo. Revisa primeiro esses assuntos. Dá mais atenção a eles porque você vai maximizar o seu ganho de pontos, provavelmente. Lembra, isso é uma análise histórica, estatística. Não é uma previsão do futuro, é baseado no passado do que a banca fez. E uma coisa que é importante dizer é que aqui estão todos os assuntos de direito constitucional, mesmo aqueles que não estão no seu edital de policial legislativo do Senado, tá? Por quê? Porque isso aqui é extraído de um site de questões e o edital e o site nem sempre falam a mesma língua, nem sempre está igualzinho no edital ao site de questões. Olha, esse tópico está igualzinho aqui e aqui. Não costuma ser assim. Então tem tópico que está dentro do outro, tem um que está com outro nome, é o caos. Na dúvida, eu coloco todos os assuntos aqui. Se você adquirir meu e-book, você leva também o edital verticalizado, vem dentro do e-book, e aí tem lá tópico a tópico do edital, e você vai olhando lá e vai ticando aqui, tá? E aí você vai saber exatamente quais os assuntos que você tem que estudar. Além disso, essa análise estatística vem dentro de uma planilha de controle de questões. E aí, cada vez que você fizer o assunto fizer questões de um assunto, você vai anotar na planilha. Ah, eu fiz de organização dos poderes, fiz 10 questões, acertei 8, você anota lá. Ah, hoje eu fiz de organização do Estado, fiz 10 questões, acertei 9, você anota lá. E aí você vai ter o resultado, você vai saber para cada assunto qual é o seu percentual de acerto médio. E para cada matéria qual é o seu percentual de acerto médio. Ok? Isso aí vai te dar um mapa de como que você está. Vou escrever aqui, um mapa de como que você está em cada matéria, em cada assunto. Se você está muito mal em um assunto, você vai revisar mais vezes ele, se der tempo. Ok? Quanto mais informação você tiver, melhor. Isso aqui é organização. Para você passar no concurso desse nível, você tem que estar organizado desde o início. Beleza, Diogo, mas em termos de técnica de estudo, o que eu tenho que fazer? O ideal, claro, é você ler a teoria. Esse é o primeiro passo, ler a teoria. Se a gente estiver muito perto da prova, o que é possível, pode ser que não dê tempo de você ficar fazendo revisões demais. Normalmente, pré-edital, eu falo para os meus alunos fazerem as revisões de 24 horas e 7 dias. Significa que todo dia você relê o que você estudou ontem, todo dia você relê o que você estudou 7 dias atrás. Tá? São as revisões de 24 horas e 7 dias. Mas, se estiver muito perto da prova, você estiver muito sem tempo, não faça essas revisões, porque elas são mais demoradas, elas favorecem o aprendizado de longo prazo. Mas se você está esperando o edital sair a qualquer momento, já não é tão longo prazo assim. Note, pode ser que o edital não saia a qualquer momento. A gente não sabe quando ele vai sair, eu não estou te dizendo exatamente para fazer isso aqui. Ok? Depende também de quando você está assistindo esse vídeo. Mas uma outra opção seria revisar via questões. O que é revisar via questões? Você lê a aula, faz as questões. Lê a aula seguinte, faz as questões da aula seguinte. Lê a outra aula, faz as questões da outra aula. Vai fazendo assim, lê a aula, faz questões, lê a aula, faz questões e vai embora. Em determinado momento você para, dá uma revisada nas questões antigas. Refaz as questões antigas, da primeira, da segunda, da terceira aula, depois continua, para você não ficar muito tempo sem ver os assuntos das aulas antigas. Ok? E aí, o ideal é que você chegue ao fim das matérias, que você termine todas as matérias, beleza. Se você tiver terminado a matéria, é hora de estudar basicamente via questões. Aí você vai pegar as questões de um site de questões, por exemplo, Tec Concursos ou Que Concursos, você vai fazer questões, você vai olhar os seus erros, prestar atenção no que você está errando. Isso significa ler os comentários das questões que você errar, ver o que os professores falam ali e tal, dar uma revisada. E aquilo que você estiver errando porque você não aprende ou porque você esquece, que é uma pura decoreba, você vai começar a anotar num caderninho de erros. Esse caderno de erros ele vai ser abastecido sempre que você errar questões ou identificar coisas que são pura decoreba, que você não está lembrando, que você acha que você vai esquecer.
listas, alíquotas, prazos, exceções, tudo isso tem que estar no seu caderno de erros, ok? Não é para resumir a matéria inteira. Não faça isso. Caderno de erros é só para aquilo que você está errando. Note, você já leu a teoria toda, você já fez revisões periódicas, você chegou ao fim da matéria, você está revisando tudo via questões, aí sim você começa a escrever no seu caderno de erros. Não faça caderno de erros na primeira leitura da matéria. Não funciona assim, não é legal. Você vai gastar muito tempo escrevendo e resumindo coisas que são óbvias, coisas que são fáceis. Não vai prestar. Seu caderno vai ficar enorme. Não faça isso, ok? E aí, com esse caderno pronto, é importante que você releia esse caderno. Releia, porque não adianta você escrever as decorebas e não reler. Essas informações vão entrar na sua cabeça na marra. Você tem que reler isso aí para decorar. Tem certas coisas que a gente não aprende, que não fazem sentido ou que não tem sentido mesmo. Você vai simplesmente decorar aquilo ali, ok? Caderno de erros, você vai estar sempre anotando os seus percentuais de acerto, jogando na nossa planilha, se você tiver interesse no e-book. Pode clicar nesse izinho em cima da minha cabeça aqui, ou tem o link na descrição também para o e-book, tá bom? Todas essas informações estão lá e o e-book vai ser atualizado quando sair o edital. Não vou abandonar vocês, não estou vendendo o e-book e tchau. Ele é atualizado pós-edital e você recebe a atualização de graça para quem adquirir, ok? Releia o seu caderninho porque ele vai ser a fonte de informação complexa, importante e feito sob medida para suas dificuldades. É você que está fazendo para aquilo que você está errando, ok? Claro que tem muito mais de técnicas de estudo que a gente pode falar, não é o caso de cobrir tudo isso aqui. A ideia aqui era falar mais do último edital. As outras matérias que são menos custo-benefício ruim, você vai ter que estudar também. Se você sentir que não vai dar tempo, dá preferência a essas principais, penal, português, informática, proc penal, são as mais interessantes em termos de questões, mas estude todas, é muito importante. Você não vai precisar gastar tanto tempo assim com os regimentos se você ler direto na norma e ler da forma como eu falei, ok? Vamos ficar de olho nesse edital, se inscreve no canal aqui, clique em curtir, por favor, se inscreve no canal se você tiver interesse em ver o vídeo de quando esse edital for lançado e também clica no izinho aqui no alto ou no link na descrição para comprar o e-book ou simplesmente me seguir. Dá uma olhada no meu site, tem muita dica de técnica de estudo lá e tem muita dica de técnica de estudo também aqui no canal. Ok? Foi um prazer te ajudar, espero que essas dicas te ajudem e te ajudem a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Valeu, um grande abraço e até a próxima.